Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O Dispatch é transmitido nas plataformas do YouTube e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui. Aqui a sua marca e os seus produtos vão ganhar relevância e vão ser vistos pelos nossos seguidores em todo o Brasil. E se você é um anunciante e está aqui em Curitiba, você pode assistir ao vivo nossos programas, as nossas gravações aqui no nosso estúdio, que fica no Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui ao meu lado com a designer interiores Maristela Fischer, do meu outro lado eu estou aqui com a arquiteta paisagista Luciana Brandão, e na minha frente eu estou com o engenheiro agrônomo, o Raul César. É isso? Isso. Bem-vindos e obrigado por participar. Vocês também fazem parte do corpo de professores aqui do Solar do Rosário. E como eu encontro vocês aqui eventualmente nos corredores, eu falei, está na hora de juntar essa equipe. E aqui nós estamos. Ok? Eu estou dando o título para essa nossa conversa de A Casa Verde, mas poderia ser a Terra Verde. Ok? Então, eu vou começar pelo final, se vocês me permitem. E o final ou o início, tá? É o design de interiores, né? Que cada vez a gente fala de interiores, mas cada vez mais, né, Maristela, os interiores avançam para áreas externas, que é o que as pessoas, na verdade, querem e desejam, né, isso hoje. Então, como que você avança para áreas externas? Como que você pensa as áreas externas no teu projeto? Bom, designer de interiores é muito técnico, né? A gente tem que trabalhar com toda a necessidade da casa, a organização ou a reorganização da casa. E hoje em dia essa parte de trazer o jardim, o verde para dentro de casa virou uma necessidade, né? Todo mundo quer essa possibilidade de abrir. Então, normalmente eu faço o meu projeto, vejo todas as necessidades do cliente, reorganizo, penso em toda a parte técnica e quando chego na parte do verde, do paisagismo, eu chamo o paisagista. Ou seja, aí vem os projetos que se complementam. Isso, são os complementares. Que é o luminotécnico, que é a automatização e que é o paisagismo. Exatamente. E aí que entra então a arquiteta paisagista. E aí que entra então a Luciana, é isso? Vocês se conversam, ela te passa um briefing e você vai desenvolver um projeto. Me conte como que isso... Bom, quando a gente recebe esse pedido do projeto de paisagem, normalmente a gente faz essa interface entre o que ela já tem de conhecimento junto ao cliente, mas a gente chega também avaliando o espaço, porque a gente vai trabalhar não só na parte interna, quanto na parte externa. Então é bem importante a gente ter esse contato com a arquitetura devido às aberturas, onde vai ter janela, onde vão ser as circulações, você chega na garagem como, você acessa a parte principal da casa como, então os percursos, né, os caminhos, a gente faz essa avaliação e depois na área onde fica a permeabilidade, que seria a parte verde, a gente vai inserir de acordo com o estilo que o arquiteto, o designer que está trabalhando, junto ao cliente, já nos trouxe, né, esse caminho. Que estilo nós vamos trabalhar? É um estilo... Normalmente as pessoas pedem muito um jardim que não dê, assim, um jardim mais perene, que não tenha grandes manutenções, né? E com isso a gente consegue um bom resultado. Claro que na parte da vegetação, que é a parte mais importante, que eu acredito da área do paisagismo, também tem uma permeabilidade com o conhecimento da jardinagem, certo? E aí que se encaixa o Raul, que você é engenheiro agrônomo e atua na área de jardinagem. Que informações você recebe da arquiteta paisagista? Por exemplo, eu tenho uma curiosidade, tá? Assim, quais são que fatores vocês consideram? O fator climático, o fator da manutenção, da implantação. Que aspectos são relevantes para você quando a Luciana te passa um briefing? Eu preciso implantar assim. É você que sugere o tipo de planta? É você que sugere o tipo de
de vegetação. Conta um pouquinho qual é a tua importância nessa cadeia. Dependendo do trabalho, assim, se chega um projeto pronto, né, essa escolha da composição do jardim geralmente vem do projeto paisagístico que já está elaborado, né? Mas enquanto ela falou a questão de manutenção do jardim, né, me veio assim a cabeça uma coisa que aparece constantemente para mim, por exemplo, assim, implantou um gramado e o gramado começa a vir pragas, né? Começa a vir muitas plantas daninhas e geralmente isso é resultado de um manejo errado, né? É aí que entra, por exemplo, o pessoal não quer manutenção, quer a menos manutenção possível. Aí o que acontece? Na hora de cortar a grama, né, o jardineiro vai lá e corta bem rentinho ao solo, deixa até uns torrões de terra para fora, né? E tudo isso que ajuda a incidência de plantas espontâneas. Então é nesse sentido que aí entra a jardinagem, mas na prática, no sentido de mostrar para os jardineiros ou para quem vem procurar o curso de como se trabalhar para manter o jardim sempre bonito, né? Sempre acessível. E uma coisa que eu trago também é a questão da funcionalidade do jardim, né? Por exemplo, você tem um jardim para beleza, mas ele pode te trazer algo a mais. E aí eu trabalho no sentido de, por exemplo, por que não, né, ter um jardim que produz alimento? Né? A implantação, por exemplo, de algumas hortaliças que podem compor, né, um projeto paisagístico, né? Porque eu acho, hoje, né, atualmente, assim, acho de extrema importância o jardim te dar algo além da beleza, né? Aí que entra o meu trabalho nesse sentido também. Ou seja, então existe uma comunicação entre vocês dois, né, onde você leva mais ou menos o que você deseja dentro do teu projeto, né, e o Raul vai te escutando, né, e vai agregando algumas informações. Eu vou continuar com você ainda. Aqui em Curitiba, conforme a região, você tem diferença de solo, não? Aonde é mais adequado alguma coisa e outra não? Vocês têm essas diferenças ou não? Existe isso? Sim. Sim. Mas um problema que eu vejo principalmente na cidade é assim, a pessoa vai construir uma casa, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui e bastante, né? Inclusive na minha casa aconteceu isso. E aí, no decorrer na parte lá onde tem o solo, né? Para infiltrar a água e tal, eles enchem com entulho. E aí depois... Isso acontece, o jardim significa às vezes para quem está construindo, é um lugar para jogar as coisas. Joga o lixo. Isso é triste que você está dizendo. Eles consideram um aproveitamento, né? Acidifica o solo. Acidifica o solo, tem pedra, é difícil de trabalhar, aí fica compactado. E muitas vezes a pessoa vai fazer o jardim, por exemplo, chama um jardineiro, né, que não tem tanto conhecimento, né, como, né, os profissionais da área, como a Luciana. E o que acontece? A pessoa vai, planta um gramado, planta uma mudinha, algumas mudas lá, e aí a planta acaba sofrendo, e aí não fica bonito. Okay. Né? Então vamos por etapa. Cuidados com os nossos jardins, é isso, Luciana? Sim. Então, o que a gente não deve fazer? Eu também queria acrescentar o que ele falou, não só fazer análise do solo, mas também assim, a leitura do modelado do terreno. Por exemplo, você tem às vezes um terreno que é mais alto, terreno que é mais baixo, na mesma gleba, você vai tratar com isso. Quando você faz essa leitura, você sabe que na parte mais baixa, você vai ter mais umidade, na parte mais alta, você vai ter a água correndo. Então, é importante você fazer análise disso, porque a especificação da planta, qual que é a ideia de um bom paisagismo? É você colocar a planta no lugar certo, para que ela tenha exuberância, sua maior beleza, que ela tenha crescimento. Então, vamos dizer que você coloque um cactus na área mais baixa, onde vai ter umidade. Ele vai sofrer, possivelmente vai perecer, a não ser que você faça uma grande drenagem ali para que a água escape, mas para que isso? Se você tem uma parte mais alta, onde você vai ter uma área propícia geograficamente para estar implantando essa vegetação. Perfeito. Então, isso também a gente pode analisar, sabe? A condição do solo. Então, eu acho bem importante essa permeabilidade desses dois conhecimentos
entre o que está acontecendo no solo, a formalização desse jardim, do sucesso desse jardim. A gente quer deixar bonito, né? Sim. Não entregar um problema para o cliente. E tecnicamente perfeito, né? Sim. É importante você ver onde o sol está nascendo, está se pondo, né? Não tem Onde tem canalização, por exemplo, na cidade, às vezes, por causa dos prédios, canaliza vento, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar para que o projeto seja muito bem elaborado, né? Sim, vale a luz natural, com certeza. Bom, enfim, vocês vão dialogando para chegar a um determinado Ele falou jardim ideal. sobre vento. Uma coisa interessante também que a gente costuma fazer, você faz a avaliação da direção dos ventos. E aí você vai colocar a planta que é perfumada, onde vai perspassar esse vento e poder trazer Olha, em se eu direção. não estivesse falando com vocês, eu não ia saber isso. Então, isso também muito é um conhecimento técnico, que né? abrange a geografia do lugar e se aquela planta tem perfume ou não. E claro, avaliar sempre se a pessoa tem alergia, né? Exato. Daquela Mais isso. planta e tudo. Ok. É um conhecimento profundo, né, gente? É uma coisa viva. A gente está trabalhando com coisa viva. Por isso Que eu muda ao longo do sempre- tempo. Um caleidoscópio enorme, assim, de modificações. Por isso que eu acho muito importante, por isso que eu sempre indico o profissional da área. Porque eu acho que cada um é técnico profundo na sua área. Então tem que solicitar mesmo. A parte verde precisa de orientação. Eu posso só contar um fato, assim, Sim. que foi bem pontual? Posso? Você deve. Claro, 30 anos trabalhando com isso e peguei um casal de aposentados. Fizeram uma casa nova e aí contrataram um jardim. E só ela vinha nas reuniões e falava, quero jardim assim, assim. Eu falei, mas o seu marido não vai vir? Não, ele é muito teimoso, não tem flexibilidade, teimoso. Eu falei, escute, onde que ele costuma ficar na casa? Qual que é o lugar mais que ele fica? Me dá uma janela, assim, um lugar que ele fica olhando. Aí colocou-se uma poltrona aí nesse lugar. Então fizemos uma experiência, plantamos uma árvore caducifólia. Uma árvore que faz todas as estações. Fica seca, fica amarela, fica vermelha. Se não me engano foi um liquidâmbar ou um ácer, não lembro. E depois ela vem com toda aquela potencial verde. E aí ela contou depois, assim, de um ano. Luciana, eu não sei o que foi. Não sei se foi a minha criança naquilo ou se realmente a vegetação ajudou essa conexão do dentro fora e dele olhar para essa janela e ver esse movimento da árvore, a grande flexibilidade que ele começou a ter sobre questões muito rígidas de teimosia, de não mudar. A natureza muda e ela nos educa. Burle Marx falava, para que serve a natureza? Para que serve um jardim? Para educar. E eu acho que é isso que a gente tem feito, né? Lindo, muito como bem. coisa de processo junto com o cliente. O jardim é feito para as pessoas. Tem a biofilia, né? Que eu acho que é um advento também que está acontecendo bastante. Eu queria voltar um pouquinho para você, Maristela. Quando você invade, digamos assim, né, as áreas externas, você está pensando em piscina, você está pensando às vezes em... Hoje é muito comum fazer essas cozinhas gourmets que acabam ficando abertas, né? São áreas que vão lá para fora, né? Você tem uma série de que você tinha antes internamente que você agora transfere para as externas. O paisagismo está sempre na tua... Sempre na minha visão. Sempre na tua visão. Se usa muito assim como recurso, e aí talvez vocês possam usar, assim, essas paredes, esses jardins verticais. Isso vocês têm usado muito? Sim. Sim? Você usa bastante. Tem bastante pedido assim de gente, né? A pessoa não tem espaço, mas não tem espaço e não tem verde e quer implementar. Então, é vaso, né? E pendura na parede. Sim. E aí você vai integrando, né? Você vai trazendo cada vez mais próximo, né? Esse verde de quem está usando essas áreas. É isso, mais ou menos? É, sempre assim. E também tem a questão que hoje as clientes querem uma horta, né? Uma horta pequena, eles querem manusear as coisas, né? Querem ter ali pronto. Então a gente tem que pensar no cachorro que tem, né? Nas crianças que vão brincar no jardim, tem que pensar na área do lado social quando vão receber. Então isso é uma coisa muito ligada uma à outra, né?
E uma coisa muito legal disso, que eu vejo, né, principalmente nos cursos assim, é a necessidade, por exemplo, quando a pessoa não tem planta, ela não se importa muito com se só, ela não observa o ambiente. A partir do momento que a pessoa passa a plantar, por exemplo, a pessoa quer ter um tempero na cozinha, né, quer colher um tempero, uma alface que seja com filho, sabe, que ela vai plantar, ela passa a ver o ambiente, por exemplo, onde pega mais sol, onde vem vento. Então, a gente passa a se integrar ao meio ambiente de uma forma mais menos excludente, sabe? A gente se inclui mais nos processos ecológicos assim, das cidades. Então, isso que é bacana, né? Então, isso faz total diferença para o desenvolver da pessoa, sabe? Eu acho isso muito importante. E a gente muda muito a vida familiar, né? A vida do cliente, quando a gente traz esse verde, a mudança, o projeto de interiores já muda completamente. Eu sempre falo para os clientes, a vida de vocês vai mudar, porque é uma outra maneira de lidar com a casa. Como no caso desse senhor que você citou aqui. Né? Muda. Perfeito. Muda, a gente tem que Quando vem esse paisagismo, essa coisa verde para dentro de casa, mudança maior ainda, né? É muito lindo isso. Bom, agora vou pôr lá para você, Luciana, isso que o Raul falou, essa necessidade que a pessoa tem de interagir, né, com o jardim, né, ou seja, podando, plantando, colhendo. Isso eles passam a fazer automaticamente, sendo orientados? Quando a gente conversa com o dono daquele lugar, acontecem vários processos. Uma das primeiras coisas que eu percebo, né, nesse conhecimento do jardim e do sair para fora e ter esse contato que você contou, é de que quando a gente conversa a primeira vez com o cliente, ele sabe muito bem, no imaginário, cozinha. Ele sabe tudo sobre cozinha, né? Até da panela, do tipo de panela, banheiro. Sabe como que vai funcionar. Quando pensa jardim, é um grande lugar aberto. O que eu faço com esse lugar? Pode ser decorativo só. Isso é um pensamento muito antigo, né? Você usar um jardim hoje só para decoração. Existe assim um processo de requalificação, eu digo assim, poética quase, que o jardim pode fazer na estrutura de vida de uma família, de uma pessoa, seja lá o que for. Então, quando a gente entrega, a gente precisa trazer essa cumplicidade. A pessoa que é o dono do lugar, e isso a gente fala muito no curso, a gente cria um vínculo. Eu sempre falo que um jardim é como se fosse um bichinho de estimação. Você não vai ter um cachorrinho se você não souber como cuidar. Coisa viva, né? E quando a gente chama a pessoa para o lado externo, que ela tem um motivo para sair, seja para cuidar de uma horta, de um pomar, isso faz total diferença para aquele lugar, né? Primeiro que ele se mantém mais vivo pela vontade do conhecimento. Então, eu conheço sobre quando eu vou podar essa roseira, né? Eu conheço aonde que eu vou colocar ela e como que eu vou poder ter essa devolutiva do jardim. Ele vai florescer, ele vai me dar fruta, ele vai não ser um complicador, mas até uma solução de uma vida melhor. Então, não sei se respondi o que você perguntou, mas perfeito, esse envolvimento, né, perfeito. acho muito bom. Acho sim. Tem a questão da crisálida, não sei se vocês já viram a capuchinha. Ela faz todo o processo e tem muitos casulos que se habitam ali. Claro que ela extermina a capuchinha, que são aquelas flores alaranjadas, mas tem uma revoada grande de borboletas brancas e ali foi onde eu ensinei minha filha o processo dessa metamorfose. Quer dizer, o jardim que também pode trazer esse lúdico para a criança. Mas já falei demais. É quase uma poesia, eu né? começo a falar, a gente se apaixona por isso. É apaixonante. Lá onde eu moro, meu jardim é muito pequeno, tem um gramado, mas a diferença que aquilo faz para as minhas filhas, eu tenho morango, é tudo misturado assim, né? Eu não tenho uma coisa, mas assim, o fato de ter um morango, dela ir lá pegar um moranguinho e de lá colher uma folhinha de tempero, né? Salsinha e cebolinha e trazer para casa. Tô fazendo almoço, filha, pega lá uma salsinha pro pai. Ela vai lá. Já sabe até o que Fantástico. é, né?
Então, quer dizer, isso do Maravilhoso. jardim, sabe, é maravilhoso. Eu acho mais importante do que a paisagem em si, assim, pro ser humano, né? Na minha visão. E é também resgatar um pouco lá dos nossos antepassados, né? Dos nossos ancestrais que viviam em floresta, viviam em savanas, em planícies, à Sim, beira do mar. também. E tudo isso a gente vai deixando para trás e nos confinamos, né? Na cidade. Nessas selvas de concreto, né? Então a gente precisa se reconectar. E é isso que nós estamos assistindo aí agora, na verdade. Trazendo Sim, essas é coisas muito. para perto da A gente. nossa terceira natureza, né? Sim, Então seria vamos um voltar àquilo que retorno. é um retorno. E você falando desse retorno, me veio o projeto de história do gramado, né? Porque na Europa, antigamente, o ter gramado era um status, né? Porque era uma forma de, olha, eu não preciso plantar em tudo, né? Não preciso usar para plantação, eu posso ter um gramado. Aí a gente veio para o Brasil, então tem aquela ideia de gramado, coisa linda, mas não, né? A gente pode ter outras coisas, né? Muito legal isso que você falou. Já tive uma pessoa que trabalhei, não quero gramado no meu jardim, porque demanda hídrica muito grande, precisa de muita água. O sistema de raiz é superficial, você precisa de muita água. Quando tem seca em Curitiba, gramado pode passar a ser um problema. Sim. Então eu quero trabalhar com outros tipos de forrações. Então é uma casa que não tem grama, só outros tipos de vegetação, forrageiras e tal. É possível. E dentro do projeto paisagístico ter, por exemplo, assim, plantas, temperos, né? Você insere, então, Você insere, então é dinâmico, e faz, né? faz E tem um mil otimismo. possibilidades, né? Agora você falou sobre paredes verdes. Quando a gente chega para implantar um jardim vertical, é super importante, e ela faz isso, nos entrega a infraestrutura. Porque nós precisamos de um ponto de vazão de água, onde a água vai embora. Nós precisamos de um ponto elétrico para colocar toda a parte de condução de irrigação e ponto de água. As solenoides, toda a parte da estrutura da parede verde, ela não é uma coisa que simplesmente você vai colar como um quadro. Não é como esse quadro que está ali, você põe. Você precisa manter ele vivo. E você também não vai querer entregar um problema para o cliente. Uma parede verde que você chega está toda seca, porque ela achou que aquilo era estático. Então, a infraestrutura que ela vai fornecer dentro da construção, ou daquilo que for se modificando, se for um pedido, vir antes. Por isso que pra a gente entregar. não pode deixar para o final. Acabei meu trabalho, olha, faz agora o projeto de paisagismo. Para você ter que voltar lá no início. Não dá. A gente tem que fazer toda a infraestrutura do começo ao fim. É uma coisa que eu falo assim, nada, você não faz nada sozinho, né? Não existe isso. Você pega o cliente e fala assim, não, isso aqui é só meu, né? Não, é necessário essa conversa, essa conexão, essa integração de conhecimento. Projetos, porque com tem certeza. coisa que eu sei e eu não sei tudo, né? Professora Maricela, elas podem me ajudar. Então, é necessário essa humildade e essa conversa entre diferentes integração. níveis de conhecimento. Mas acima de tudo, Raul, o cliente precisa entender isso também, né? Sim. né? Por isso Que que hoje- a gente... Que hoje não é um projeto, Nunca, né? São vários projetos, Exato. não só. É como se fosse o próprio corpo humano, né? Tem que funcionar, são várias camadas que funcionam juntas. Voltando ao teu, falando um pouquinho do teu curso aqui, qual é o perfil das pessoas que estão no teu curso, que geralmente procuram o teu curso? O que eles vêm buscar aqui? Olha, é muito misturado assim, né? Tem jardineiros que trabalham, mas nunca fizeram um curso, né? Que querem melhorar o conhecimento, Aprimorar a formação. aprimorar a dele. formação, né? Só que assim, o que mais me procura é gente, por exemplo, assim, eu acho até interessante, né? Advogados, pessoal de tecnologia, que trabalha com tecnologia, que querem ou aprender a pôr a mão na massa, sujar a mão de terra mesmo para desconectar desse mundo, né, tecnológico, ou mesmo, né, advogados, já aconteceu de querer mudar de área, não quero mais, eu quero ser paisagista. Chega de fórum. Quero trabalhar com jardim. E aí o pessoal fala assim, né? Aí sempre vem nessa questão, fiquei na dúvida se eu faço o curso de paisagismo ou de jardinagem.
E as pessoas geralmente ou vão para jardinagem, ou vão direto para o paisagismo, não passam pela jardinagem, mas tem pessoa que pensa, primeiro eu quero aprender o básico, né, de jardinagem, e depois vou fazer um curso de paisagismo. Que esse teu básico já deve ser muito, né? Porque é bem abrangente, né? É bem abrangente, é bem abrangente. E assim, eu procuro sempre trazer isso, né, para a pessoa não ficar preso ou em estilos, né? Eu falo mesmo de coisa tipo, é a importância de se ter comida, de se ter tudo. E aí assim, eu não ensino essa questão da volumetria, de ficar bonito, né? Essa estética, que aí o pessoal vai com a Luciana. Mas esses teus alunos, essas pessoas que estão contigo, elas também querem saber um pouco sobre hortaliças, a época certa de plantar, de colher. Muito. Se essa terra que serve para um tipo de planta também serve para outro, ou você tem que substituir a terra, isso pode falar. Não, é muito, pessoal, é hortaliça, né? O pessoal tem muita dúvida, né? Por exemplo, eu falo muito também por exemplo, controle de herbívoros, né? Eu não falo pragas, eu não gosto muito, eu trago isso pro curso, né? São herbívoros que comem planta, né? São seres vivos que precisam comer. E se estão comendo, se estão conseguindo alimento, é porque alguma coisa está de errado no sistema, né? Então eu procuro sempre trazer essa questão de, por exemplo, estar na cidade, não vai usar um inseticida, um herbicida, né? Vamos tentar procurar as coisas, por que a planta está doente, né? E isso é uma dúvida, uma das principais dúvidas que o pessoal traz no curso é isso. Minha planta está doente, o que eu faço? Né? Aí eu ensino, né? Olha, por exemplo, o solo, você está cuidando do solo, a planta está conseguindo absorver nutriente, fez uma análise de solo, é claro que aí entra a questão, a análise de solo é muito caro. Então muitas vezes a pessoa tem um jardim pequeno, não vai pagar uma análise de solo, não faz sentido, eu não vejo. Mas o quanto eu posso utilizar, a questão do pH do solo, essa questão da água, né? Sentir o jardim. Uma vez, eu lembro, eu fui num jardim, eu cheguei a deitar no jardim, fechei o olho, eu fiquei deitado, só sentindo. A pessoa olhou assim, começou a dar risada. E aí depois, né, ela veio me questionar e tal. Mas essa questão de sentir, de onde vem o sol, da onde está vindo o vento, sabe? É esse o sentido da coisa, né? Porque você vai conseguir trabalhar, ver o que as plantas estão necessitando. Essa questão da água, eu também falo direto, olha, está inclinado, você não vai plantar, né, uma determinada planta onde acumula água, né? Então tudo isso eu trago. E aí, lógico, depois eles se aprimoram mais ainda no curso de paisagismo. Então agora vamos nos aprimorar com a Luciana. Fala pra mim quem é o teu perfil que te procura e como que ele entra e como que ele sai. Então, eu posso dizer assim a mesma coisa, repetindo o que ele disse. Eles chegam em sala de aula, será que eu deveria fazer primeiro o curso de jardinagem ou eu faço o paisagismo? Sim. Nós damos aula em 2 profissionais. Nós revisamos, né? Então o curso paisagismo tem um engenheiro agrônomo que vai falar um pouco também sobre, não tão profundamente. Que é o Arnaldo, teu irmão. O Arnaldo, engenheiro agrônomo. E eu faço a parte mais assim da minha área de conhecimento. Mas eu sempre procuro entrar um pouquinho, porque não é uma gaveta, né, que se abre. São conhecimentos que se engrenam. Então, quando as pessoas chegam também, tem pessoas que, sei lá, eram advogados que querem mudar, ou que estão se aposentando, ou donas de casa que compraram uma chácara e querem saber o que fazer. Nesse curso agora está interessante porque são bem pontuais os pedidos. Tem um rapaz que tem um salão de beleza e se viu meio na mão na época da pandemia e resolveu fazer o paisagismo como uma área plano B. Então, vou aprender. Ele começou a fazer jardim sem saber. E aí eu falei para ele, pois é, veja bem que o jardim é o cabelo da casa. E você está fazendo... Está sabendo sobre o cabelo, você vai fazer o jardim. Então, a outra construiu uma casa, tem uma laje e planta. A casa dela é cheia de planta, ela trouxe foto. E eu ia colocar um telhado, aí eu e o marido subimos ali em cima da casa e eu resolvi fazer uma laje verde. Então eu vim para aprender a fazer uma laje verde. E a outra herdou uma grande área na praia do avô
que eles plantavam de tudo. Então tem muita vegetação herdada. Essa manga foi meu avô que plantou, esse aqui foi minha avó. Então é um contexto histórico, memória. Como que eu vou lidar com isso? Eu não quero cortar, mas eu quero deixar bonito. E ela tem um filho que tem questões que gosta de jardim, para se movimentar no jardim, gastar energia. Então, quando as pessoas vêm para o curso, também não tem um nivelamento. Tem muitos arquitetos que vêm para o curso, porque tem aquele bloqueio de que se eu não souber tudo sobre vegetação, mas a gente sabe que tem ele que pode nos ajudar. Sim. Então, venha fazer o curso de paisagismo. Mas ele precisa desse conhecimento, às vezes, do arquiteto, né? Precisa. Porque, na verdade, o primeiro contato com o cliente é ele que faz, né? Isso. E aí ele já tem que saber que expor isso que ele vai aprender para depois inserir vocês. Você vai ter que ter esse diálogo, né, com o cliente e mostrar algum tipo de conhecimento, com certeza. Eu não saberia dizer assim qual seria a sequência. Eu acho que daria até para fazer meio junto. Só que você fez um comentário que eu quero voltar um pouquinho, porque é curiosidade minha, né? Você falou sobre a laje, sobre o roof, que eles chamam, rooftop que eles chamam hoje. Né? Isso, jardim sobre laje. O que você recomenda para quem tem um jardim sobre laje? E depois você entra com o mobiliário. Eu acho que uma das coisas é assim, a gente tem que trabalhar muito conectado com a arquitetura, a infraestrutura tem que estar super preparada, né, para receber isso. Um é o peso, porque terra molhada, grama, vegetação, um vaso, ainda que existam vasos hoje que são leves, em materiais leves, e também existe um substrato que é tecnológico, que é leve, você tem a água e você tem o peso da vegetação, né, conforme você for dimensionar esse lugar. Então, a primeira coisa, estar conectado com a obra para que esse peso não seja um problema vir depois. A gente tem que também tomar cuidado com a questão das infiltrações, o tipo de vegetação certa, que não tem um enraizamento muito agressivo, né? Que possam perfurar mantas e tal. Então, eu acho que isso são conhecimentos técnicos que a gente pode indicar. Quando você põe em cima, você também tem que pensar no vento. Então, vegetação que seja muito folhagem, se o vento bater muito forte, aqui em Curitiba principalmente, rasga tudo, fica amarelado, então tem que ter essa indicação. E os estares, né? Acho que a gente tem que pensar nos estares, porque a gente está fazendo um lugar que é para as pessoas. Também é um bom lugar porque ele desacelera a chuva. Quando você vegeta um telhado, faz um telhado verde, onde você pode também ter uma horta, um lugar para colheita, mas ele também serve para desacelerar a chuva, porque ele cai, ele é absorvido, ele vai também ter um lugar para essa água sair, que são, até você pode me ajudar melhor nisso, né? Que são os escoamentos, e vai para um lugar que é o reservatório, que hoje até é uma lei, né? Você ter o captador de água de chuva no jardim para reaproveitar isso. Então é todo um sistema, né? E existem N técnicas. Tem a técnica das caixinhas, parece uma caixinha de ovo, que a água cai, faz um reservatório ali, e essa água, quando não tem chuva, ele vai por capilaridade abastecer a água da vegetação pretendida. Então, tem como você fazer o reservatório de água sobre a laje, para a demanda hídrica desse jardim. Além de todo o conforto térmico que traz, né? Também. Eu vou fazer a tua aula. Super interessante. Vou fazer a aula. Você tem um jardim sobre laje para fazer? Não, mas vou pedir para minha amiga. Ótimo, daí a gente chama a especificação da vegetação e a terra. Já estão contratados. Vamos lá, Maristela, os teus clientes, você já se deparou com um caso assim de aproveitamento de terraço? Você já houve esse desejo? Porque eu acho hoje que o cliente, ele manifesta, né? Ele espontaneamente diz, eu preciso de verde, eu preciso de Alguns jardim. desistiram, porque são muitas questões técnicas que a gente tem que inserir, né, para fazer, como você explicou e agora. até legais, né? Porque você tem que entrar com um processo na prefeitura para poder liberar, né? Nos tetos, né? Eu acho que tem todo um trâmite aí que tem que tomar cuidado. Então, muitos desistiram, mas outros fizeram essa parte
perfeita, usável, né? Que a gente fez ambientação e que o resultado foi fantástico para a família, para a convivência, né? Para agregar mesmo. Então eu acho que tem várias ramificações. Eu acho que, acho que a tendência é essa, né? Cada vez mais as pessoas entrarem, invadirem os espaços com jardins. Tem um cliente que pediu para fazer fogueira no teto. Quero me reunir com a família em volta do fogo, então fazer fogueira. Sim. Né? Então é bem interessante. Os pedidos são bem interessantes. Eu vou falar que o futuro da cidade é verde. Né? A gente tem que cada vez mais trazer o verde para nossa vida. E eu vou torcer para isso. Sim. Torcer para isso, né? Nós estamos falando aqui com o pessoal que esses imóveis, esses prédios, eles são muito fechados, né? Você tem que começar a abrir, fazer com que eles se conectem, né? com a rua, com os jardins. Eu vou falar até, por exemplo, assim, olha a quantidade, você vai na cidade, a quantidade de metros quadrados de terraço que a gente tem. E que não se né? usa, né? O potencial de produção de alimento, o potencial de fotossíntese, então quer dizer, é até ecológico, né? Fixação do gás carbônico, né? É alimento, é uma porção de benefícios assim, ecológico até, e de bem-estar para o homem que é fantástico, não tem nem como mensurar. Lazer, você pode levar as crianças para cima, né? Para o roof, né? Para os jardins, deixa a criança ali, perto, enfim, é uma área pouco aproveitada, né? Tem até uma questão mais profunda e séria, assim, questão de profissão, que até em salas cirúrgicas que já foi feito, né, vidro para ter o verde entrar na questão da sala de cirurgia. Isso é muito importante também. Falando do passado, nós, seres humanos, nós coevoluímos com o verde. E agora toda essa questão de saúde assim está muito vinculada a isso. Nós perdemos, mas nós precisamos ainda, né, desse verde, desse contato. É questão de sobrevivência. Ainda bem que a consciência das pessoas agora está bem aflorada, né? Para esse um olhar bastante ampliado. Fala um pouquinho do teu curso, Design de Interiores. As pessoas vêm buscar o que nesse curso, Maricela? Olha, é interessante, porque eu não tinha conversado com eles sobre isso, né? Com vocês. Mas são pessoas mudando de profissão. Dentista, TI... tem uma questão de uma pessoa de imobiliária também que quer agregar e melhorar, alunos, né, que estão estudantes que querem saber a base e o conhecimento do design de interiores. Ou seja, querem deixar aquelas profissões onde você é um pouco mais fechado, né, um pouco fica muito mais isolado, né, querendo partir para profissões mais... Sobre isso, só um detalhe, nós tivemos no nosso curso 3 peritas criminais. Eram amigas que, sabe aquelas pessoas que vão no local do crime? Sabe aqueles desenhos que você vê no chão em filme? Pega a arma, faz a perícia. Então, assim, a carga que elas tinham antes de chegar em casa era grande. Elas começaram a fazer essa coisa de mexer na terra. Daí montaram um quartinho com um banheiro para trocar a roupa que vinha do trabalho, mexia na terra. E aí com isso elas começaram a plantar feito louca, assim. Aí ficou tudo bagunçado, né? E aprendendo meio mão na massa mesmo, aprendendo instintivo. Porque o objetivo não era a planta, mas as plantas ficavam bonitas na mão delas. E aí elas vieram fazer o curso de paisagismo. Elas se aposentaram hoje. Então, as 3 no centro de jardinagem, Sejart, hoje dão palestras sobre avenca, sobre coisas, sobre viagem para ver jardim. São pessoas que tiveram um grande amor pela natureza, porque no fato da qualidade de vida, quando entrava em casa, elas puderam perspassar e trocar o foco. Né? Não que aquilo não seja um peso, mas era um outro estado. Entrava na casa, que trazia essa carga, requalificada pelo contato com o jardim. Aí depois vieram fazer o paisagismo e depois fizeram jardinagem. Agora, especificamente no teu caso, eu presumo que também muitas pessoas gostam, às vezes, de mexer na casa, né? Sim.
Não propriamente. E não provavelmente tem que contratar alguém, né? Elas gostam de fazer uma modificação rápida, gostam de mudar os ambientes. Você percebe isso também nos seus alunos? Sim, já aconteceu. Uhum. Eu tive alunas que elas estavam construindo e queriam, né, fazer a própria casa. Uhum. Então eles estavam fazendo o curso para isso. Ok. Então tem vários tipos de aluno mesmo, né? Eu, De por exemplo, vontades. eu, por exemplo, o meu apartamento ele é estático, eu não mexo nele, ele é aquilo. Mas eu conheço pessoas que gostam, sabe, de repente mudar o quarto, muda de um cômodo para o outro, coloca o home office agora, isso é bastante comum. Então é mais ou menos isso. As pessoas gostam de ter base para se orientar, né? Então Muito isso é bom. importante. Muito bom. E eu nos cursos também sempre indico paisagista, né? A jardinagem tem que ter esse complemento. Eu acho bem importante. Perfeito. Escute, gostei muito de conversar com vocês. Eu aprendi muito. Aprendemos. Aprendi. Eu também. Aprendi bastante aqui muito hoje. E sei que tem muito mais para ser revelado, não é? Precisamos nos encontrar mais. Com verdade. certeza, Escute, sim. Raul, muito obrigado. Obrigado a você muito pelo convite. obrigado. Obrigada. Bom curso aí para vocês. Muito Obrigada. Todos obrigado. convidados aí. Então tá bom. Não, vou visitar vocês em sala. Isso, Venham. E eu acho- quero visitar a tua e a tua, porque Eu também. me abriu assim uma grande vontade, né? É Fazer- verdade, desperta o sim, desejo. Desperta vontades, Sim, né? são interdisciplinares, né? Eu estava conversando com o pessoal aqui e falei assim, nossa, eu estou aqui no celular há tanto tempo e não conheço os professores Bom, de paisagismo. Bom, agora você já não pode mais falar isso. É. Escute, agradecemos os nossos apoiadores, a Renomar de Piso de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática, agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, agradecemos o apoio institucional da Asbeia, a nossa equipe de produção, a JPT Studio, e esperamos que vocês nos sigam nas redes sociais, compartilhem, divulguem, e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado a todos.